Olá amigos, sou Leandro Ferreira, sejam todos bem-vindos ao canal Vida Plena e hoje nós temos mais um vídeo muito interessante para todos nós. Desde já eu quero te pedir que, se você não for inscrito no canal, inscreva-se no nosso canal. Se gostar dos conteúdos, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, porque isso tem ajudado muito no crescimento do nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre a legítima defesa numa perspectiva bíblica, numa ótica bíblica. O que a Bíblia fala, ou se a Bíblia não fala, sobre esse assunto. Nós vamos analisar alguns textos, mas antes de tudo eu quero recorrer ao Código Penal brasileiro, uma vez que estamos em território brasileiro. Então, o Código Penal, no seu artigo 23, ele traz a seguinte redação: não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de um direito. Então, a função desse artigo, a razão de ser desse artigo, é trazer algumas excludentes de ilicitude em relação à ação humana. Quando a ação humana ela estará isenta de pena ou ela estará digamos assim, ela não estará inclusa em nenhum tipo penal. E para que nós venhamos entender a questão da legítima defesa, nós vamos recorrer ao artigo 25 do mesmo Código, que diz assim: entende-se legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Então, esse artigo, ele, quando fala que legítima defesa, quando nós temos a possibilidade ou quando nós temos a condição de repelir uma injusta agressão a direito nosso ou de outrem, a legítima defesa minha ou a legítima defesa de terceiros. Então, sobre a Bíblia, o que acontece é que, como eu já disse no vídeo anterior, no primeiro vídeo do nosso canal, é que, infelizmente, no decorrer dos séculos, o Evangelho ele foi romantizado, melhor dizendo, em excesso. Eu disse que o Evangelho ele é romântico enquanto Jesus Cristo ele morreu na cruz para salvar o pecador, salvar todo o pecador, todo. O sangue de Cristo ele nos purifica de todo o pecado. Mas nós devemos entender que vivemos em sociedade. E na sociedade há pessoas más, há pessoas boas, melhor dizendo, mas também há pessoas ruins. E contra estas, a Bíblia e a legislação do nosso país, ela permite que tenhamos mecanismos de defesa contra atitudes e ações dessas pessoas. Eu quero aqui falar sobre quando Cristo, falando sobre a vinda do Filho do Homem, na parábola, ele dá o exemplo de um pai de família. Em Lucas capítulo 12, versículo 39, Mateus capítulo 24, versículo 23, Jesus na parábola ele diz, olha, se o pai de família, ou em outra tradução diz, se o proprietário da casa soubesse a que hora havia de vir o ladrão, este se colocava em sentinela e não permitiria que a sua casa fosse violada. Jesus, quando utilizava-se de parábolas, ele utilizava de elementos bem presentes e comuns na cultura judaica. Para tanto, nós inferimos que Jesus, nós inferimos que era natural, né, a defesa de sua vida, a defesa da família e a defesa do patrimônio. Há um outro texto em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12. No capítulo 4, vem falando que é melhor nós sermos dois do que um, porque se houver frio, um aquenta o outro. Se fala com cordão de 3 dobras, não se quebra facilmente. E no versículo de número 12,
fala que é melhor ser dois do que um, porque alguém se levantando contra um, esse um seria facilmente vencido, mas sendo dois, haveria como se defender. Então a Bíblia, ela traz sim a possibilidade da defesa, da autodefesa. Então nós não devemos romantizar o Evangelho, romantizar a palavra ao extremo, ao ponto de amarmos o próximo mais de que nós mesmos. A Bíblia fala, ama ao próximo como a si mesmo. Ame o próximo como a ti mesmo. Nós não devemos amar nem mais, nem menos. O que seria isso então? Nós, em todas as nossas situações, em todas as circunstâncias da nossa vida, nós devemos nos valer da empatia, que é nos colocar no lugar do próximo, nos colocar no lugar de outra pessoa. E nós não fazermos com o próximo aquilo que nós não queríamos que fizessem conosco. Então, analisando tudo isso, eu entendo perfeitamente que a Bíblia, o próprio Jesus Cristo, na parábola, ele dá sim a possibilidade de autodefesa. Aí você me pergunta, mas em relação quando Cristo fala que quando alguém te bater na face para oferecer a outra face, isso está relacionado isso quer dizer em relação ao reino, né? Em relação ao nosso coração, porque nós não devemos vingar, nós não devemos ofender e nós não devemos guardar rancor. Né? Cristo está falando sobre a humildade do coração humano, porque veja bem que defender-se é diferente de vingar. A vingança não tem nada a ver com legítima defesa. A legítima defesa é repelir injusta agressão atual ou iminente, ou seja, que está prestes a acontecer. Não de algo passado, onde a sua vida ou a sua integridade não está mais em risco. Então, eu destaco que este comportamento humano da autodefesa, ele está desprovido de sentimentos, ele é desprovido de raiva, desprovido de rancor, de vingança, de ódio. Ele tão somente ele é movido pelo instinto da sobrevivência. E esse instinto ele é inerente a todos os animais do planeta. Não podemos dizer que não podemos fazer isso, porque estaremos negando a natureza dada pelo próprio Deus. Então, eu espero que este vídeo seja esclarecedor, que se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, deixe sugestão aí nos comentários, que eu estarei respondendo ou estarei atendendo a sugestão de cada um de acordo com a possibilidade. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês e tchau, tchau.